mais uma aula no Levando a Sala de Aula para Casa. A situação de aprendizagem 5, a gente vai ver hoje. A situação diz assim, ó, atividade 1, relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por reta transversal. Vamos estudar sobre retas paralelas e retas transversais. Temos na figura duas retas distintas, figura R e S, essa aqui é R, essa é S, que são paralelas, e essa T, que é uma reta transversal, ela corta as paralelas. Atividade 1 aqui, atividade 1. Observando a figura 1, responda. Quantos ângulos a reta T forma com as retas paralelas R e S? Então a reta T, ela vai formar com a R e também vai formar com a S. Então tem o ângulo A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7 e H8. Então a gente tem aqui, a gente tem 8 ângulos. Aí a letra B. Com o transferidor, meça cada um dos ângulos e organize esses dados em uma tabela. Então eu fiz aqui a tabela da 1.1b. A tabela, nós vamos medir os ângulos com o transferidor. Então aqui tem os ângulos que a gente vai medir e aqui uma coluna onde a gente vai pôr as medidas. Então primeiramente vamos lembrar como é que funciona um transferidor. Então tem aqui o transferidor. Então, vamos medir o ângulo A. Primeiramente, então vamos colocar o transferidor em cima da reta R, bem certinho aqui em cima. Aqui está o reta R. Tem que lembrar que do lado de cá do transferidor nós vamos deixar o 0. E do lado de cá do transferidor tem que ficar o 180. Bem aqui no meio do transferidor, aqui, esse ponto aqui tem que coincidir com o vértice do ângulo que eu vou medir. Então 90 graus ele fica aqui. Então aqui 90 graus, isso aqui. Então esse ângulo aqui é o 90 graus. Então esse aqui é o meu transferidor de grau. Agora eu vou pegar e vou medir o ângulo. Eu vou medir qual ângulo? Eu vou pegar aqui, tem o transferidor. Estou vendo aqui uma representação de um transferidor. Aqui é um transferidor de grau. E eu vou medir, qual ângulo que eu vou medir? Eu vou medir o ângulo A. Então o 0 vai ficar para cá. Aí eu vou pegar o ângulo. Né, ó, o ângulo. E vou começar a medir ele aqui, ó. Aqui, então, ele vai abrir, vai vir até aqui. Então, essa aqui é a medida do ângulo. Qual que é o ângulo que a gente mediu? A gente mediu esse. A gente vai medir esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo A. Então aqui vai dar uma medida X. Aí eu venho aqui e marco a medida que deu, medida X. Né? Agora nós vamos medir o ângulo B. A mesma coisa. Eu vou pegar o transferidor, vou colocar o transferidor em cima dessa reta e puxar ele aqui. O transferidor, a reta dele continua. Aí
Vamos ajustar os números nos lugares certinho. Então, para onde que o 0 tem que ficar agora? O 0 tem que ficar para esse lado. Aqui tem que ficar o 0. E o 180, né, tem que ficar para esse lado aqui. Vou só aumentar um pouquinho essa reta aqui. O transferidor é um pouco maior. Então aqui, daí eu tenho que ajustar. Como eu vou medir o ângulo 0 para baixo, então eu tenho que colocar aqui o meu esquadro com o 90 graus para esse lado. Bem aqui embaixo, então, o meu 90 graus. Isso tem que, se não posicionar o transferidor certinho, vocês têm dificuldade de medir com o transferidor. Então, posicionou o 0, o 180 e o 90 de ponta cabeça. Qual ângulo que a gente vai medir? A gente vai pegar e vai medir esse ângulo. Então, vamos colocar aqui a reta sobre onde a gente vai medir, certinho. Aí vai começar a medir o ângulo. Vai medindo, ó. Esse ângulo que a gente está medindo, B. Olha que deu aqui, coincidiu aqui em cima, bem certinho. Você mediu o ângulo. Então, esse ângulo aqui, ó, que vem daqui, é o ângulo que você mediu, o ângulo B. Veja que medida que deu. A medida vai estar aqui no transferidor. Digamos que deu X. Então, está medido aqui o segundo ângulo, ângulo X. Assim, você vai pegar o transferidor e vai medir, né, os demais ângulos. Depois, quando chega aqui na atividade C, ó, agora depois que vocês fizeram o AB, que é medir ângulo, e colocar na tabela, a atividade C agora agrupe os ângulos que possuem a mesma medida. Então, por exemplo, a gente mediu o A e mediu o X, a gente mediu o B e mediu o X. Eles estão tendo a mesma medida, não sei se é o caso, mas se eles forem o caso, não ter a mesma medida, então aqui vocês vão pegar e agrupar eles. Então, quem que deve ficar agrupado? Então, abre um parênteses, né? Por exemplo, o A e o B. Eles têm a mesma medida, então fica agrupado, A e B. Né? E assim vocês vão agrupando os outros também. Então, a situação de aprendizagem a gente finaliza aqui.